Bom dia a todos aí, sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022. Nossa pauta de hoje é como priorizar o projeto para ter melhores resultados, com o nosso amigo Fábio Sumia. Ele é bacharel em produção de dados e mestre em desenvolvimento sustentável, CEL da Smart Demand e conselheiro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Primeiramente, aí, muito obrigado aí. Só um pouquinho aí. Muito obrigado pela participação aí, Fábio. Eu agradeço você, Nilmar. Tá. Então, pode, se quiser se apresentar a empresa e começar, olha assim, a bola está com você. Tá, eu vou já compartilhar a tela aqui, até melhor. Ô, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, Demir, bom dia, Vicente, bom dia, Diana, Maximiliano, a galera toda aí que está junto com a gente hoje de manhã, né? Obrigado pela presença de vocês. Há uns meses atrás, a gente começou a fazer um trabalho dentro da empresa, que é o que a gente queria bater um papo e fazer contato com algumas pessoas que já há um tempo nós não falávamos. E aí nós ligamos um dia para o Nilmar, para bater um papo com ele, para saber como que ele estava, o que ele estava fazendo, e também falar um pouco da gente, mas numa expectativa mais de saber como uma pessoa está e não tentar fazer negócio. Aí nós fizemos um bom bate-papo, né, Nilmar? Conversamos bastante, e o Nilmar fez um convite para a gente falar do nosso projeto, que é a gestão de demandas. Ele entendeu que era bem interessante, que agregava valor, então é por isso que nós estamos aqui hoje. Né? Boa parte do pessoal aqui, eu lembro, nós já estivemos juntos, né? Quem não esteve junto, prazer em conhecer. E a nossa história com gestão de demanda, ela começa já há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos a gente atua com gestão de demandas, não com a ênfase que nós estamos hoje. Mas nesse decorrer do tempo, por tratar de um tema muito inovador, né, tanto eu quanto o meu sócio, o Marco Tavares, a gente teve que desempenhar papéis em algumas empresas. Então, nós tivemos na IBM, SAP, MC, né, até chegar num ponto em que a gente resolveu, em 2018, investir na gestão de demanda. E o engraçado é que quando nós fomos trabalhar e investir na gestão de demanda, a gente não tinha a mínima ideia de como que a nossa empresa iria se chamar, né? E num cliente, um dia, estando junto com o cliente chegou e falou assim, olha, vocês trabalham com uma coisa muito diferenciada, muito especial, que é a gestão de demanda, vocês tinham que trabalhar e colocar algum nome específico para isso aí. E aí, então, surgiu o Smart Demand, né? Até por indicação do próprio cliente. Esse cliente a gente pode falar aqui, não tem problema nenhum, é a Coamo, né? Foi a Coamo que ajudou a gente a criar, inclusive, o nosso nome de gestão de demanda. E aí a gestão de demanda, ela surge por o seguinte motivo. As demandas vão chegando dentro das empresas de todos os lados, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a palestra, antes de começar esse bate-papo, desculpa,
E o Nilmar estava perguntando como que estão as coisas, como que a gente estava fazendo, né? Iniciando um bate-papo, eu falei para ele como que a gente estava, o que a gente estava desenvolvendo e promovendo, mas ao mesmo tempo a gente pegou e falou do seguinte: o quanto as empresas pensam em crescer, o quanto as empresas estão crescendo, né? Chega nesse momento de outubro, novembro, todo mundo já pensa o quanto precisa e o quanto vai crescer no próximo ano. Vai crescer 1 dígito, 2 dígitos, né? O agronegócio que move nossa região cresce 2 dígitos ano. E para eu crescer 2 dígitos ano, quais são os desafios? O que eu preciso fazer? E são, pessoal, desculpa, eu tenho um cachorro aqui em casa. E são vários departamentos, áreas dentro da empresa que precisam colaborar para esse crescimento. Então, eu tenho a logística, eu tenho marketing, tenho RH, tenho finanças, eu tenho relação com clientes, né, com uma área comercial, e todas essas áreas têm a mesma missão. Olha, precisamos crescer juntos 2 dígitos. E cada uma dessas áreas apontam quais são as suas demandas para crescer nesses 2 dígitos. E essas demandas, elas vão desembocando em algum lugar. Elas desembocam lá para o pessoal de TI, desembocam lá para o pessoal de marketing para criar alguma estratégia, o pessoal de logística, que envolve produção, estoque, armazenamento, transporte, também chega uma porção de demandas para essas áreas. E aí a pergunta é: como priorizar essas áreas? Soluções para priorizar aparecem de milhão, né? Uns montes. Aparecem lá soluções de IoT, aparecem soluções de inteligência artificial, aparecem soluções de gestão de frete, aparecem soluções de marketing direto e assim por diante, aparecem soluções de recrutamento e seleção, mas essas diversas soluções que vão chegando, como que eu vou emplacar, fazer funcionar dentro do meu negócio? Então, a gente percebe, né, que existe muita coisa para se inovar, mas, na prática, o que inovar, para quem inovar, como inovar, pensando nesse monte de demandas que chegam. Então, a gestão disso tudo fez com que a gente pegasse um alinhamento que vai ao encontro de estratégias da empresa. Essas estratégias são definidas pelo board da empresa, pela diretoria da empresa, pelo C-level da empresa, mas uma análise do que acontece em cada departamento, em cada área, onde essas pessoas, onde essas áreas apontam aquilo que está funcionando bem dentro da empresa, ou não está funcionando, ou que precisaria para funcionar e melhorar, né? Então, a soma dessas ações dão um direcionamento para o que eu posso estar fazendo na prática a respeito dessas tecnologias, a respeito dessas ferramentas que existem, não só de TI, mas também para logística, para marketing e assim por diante, né? versus a competência do meu negócio. Então, o que é a gestão de demanda para nós? Ela é ser ágil, agir ágil. E agir ágil não é agir com pressa. E o agir ágil tem sempre uma questão de se analisar, o que é agir ágil? Agir ágil é entender dentro da tua organização para quem você está entregando essa demanda. Quem vai consumir? Tem capacidade para utilizar, para pilotar o que você está desenvolvendo, esse projeto, essa demanda? O que você está desenvolvendo, quem vai desenvolver? Qual a capacidade dessa pessoa para desenvolver isso? O quanto ela consegue desenvolver? O quanto ela consegue, de fato, entregar? Qual é a capacidade desse time de entrega? Vai ser com o time interno ou vai ser com o time externo? Aí eu preciso de governança. Ao mesmo tempo, eu preciso ser relevante. Porque se eu não sou relevante, quem consome, ou quem é meu cliente, ou quem é meu associado, ou quem é meu cooperado, vê do lado alguém que é relevante, e é isso, meu processo de fidelização vai embora. Então, preciso ser relevante. Mais do que tudo,
as demandas que eu tenho hoje, ela tem que se adequar à estratégia do meu negócio. Aí você pergunta, mas como que eu faço para estabelecer estratégia? Nós montamos um projeto de BSC para isso. Ao mesmo tempo, tem que ser funcional, porque não adianta nada eu promover, desenvolver algo que é super inovador, mas não é funcional para o meu negócio. Ou seja, entra naquilo que eu disse ali atrás. Eu não tenho gente capaz para utilizar, para fazer acontecer. Então, esse, para nós, é o caminho da gestão de demanda. Então, numa visão geral, a gestão de demanda para nós é esse funil de desafios que chegam para fazer com que a empresa vá crescer 1 ou 2 dígitos, somado à capacidade de quem vai consumir, mais a capacidade de quem vai entregar, ou já tem pronto, ou sei lá o que vai acontecer. Essa soma, esse ambiente todo faz com que venha a nascer o nosso roteiro de gestão de demanda. Tá? Essa é a visão geral que nós temos para fazer acontecer a gestão de demanda. Tá? E quem usa a gestão de demanda no nosso caso? São conselhos, são comitês, são áreas, gerências, departamentos, por exemplo, conselho administrativo, né? Comitês de inovação tecnológica, áreas de inovação tecnológica. Porque é muito bonito você, algumas vezes, criar uma área de inovação tecnológica dentro da empresa, colocar a galera de bermuda, ou colocar a galera de jogar videogame, ou um tobogã assim por diante, mas eu vou inovar em quê, para quem, né? E o quanto vai me custar isso? É muito bonito, mas aí não funciona. A questão tem que ser extremamente funcional. Então, sem gestão de demanda, a gente entende que existe baixa cooperação e as decisões são baseadas em feeling. É como se o agricultor ainda acerta, sai de manhã, coloca o dedo na boca, levanta o dedo para o céu para ver o quanto que está ventando, que lado está o vento e como está a umidade. Aí isso vai dar mais para nós. Com a gestão de demanda, a gente tem um alinhamento estratégico. A gente tem transparência. Como assim transparência? Todas as minhas decisões de o porquê eu priorizei algo é transparente. O que a gente vê em algumas organizações hoje é que sempre que há alguma priorização ou é tocada em frente uma demanda que vira projeto, algumas áreas ficam enciumadas e dizem, olha, mas também ali, ó, né, priorizou por causa disso, ou priorizou por causa daquilo. Ó, cria sempre a área queridinha da empresa. Na gestão de demanda não, tem transparência. E quando tem transparência, tem apoio, tem muita colaboração. Porque as pessoas envolvidas sabem o porquê aquela demanda está ali. Quando há transparência, pessoas, né, não as áreas, mas pessoas, elas podem estar na organização e indicar demandas para aquela organização. Demandas que vão ajudar essa empresa a crescer. Porque ela vai perceber que mesmo que ela está numa posição hierarquicamente mais baixa, a ideia, a demanda que ela aponta, ela foi vista, ela foi lembrada e ela pode ser priorizada. E outra coisa, rastreabilidade. Nós temos rastreabilidade de toda essa tomada de decisão. Não vai chegar daqui 6 meses, 7 meses, as pessoas vão assim, puxa, mas por que a gente fez isso mesmo? Não, tem um motivo, está aqui o motivo. E essa rastreabilidade, somada à transparência, faz com que a sua organização esteja dentro de governança. Tem uma governança para isso. Né? E a soma dessas informações hoje, pessoal, pasmem, os bancos gostam. O banco, quando você vai tomar dinheiro, quando vai analisar o risco, e você entrega no projetinho gestão de demanda, o banco vai entender que você não tomou uma decisão a esmo. Não nasceu do nada. Está aqui o porquê nasceu. Está aqui as pessoas envolvidas. Está aqui o que eu espero de uma taxa interna de retorno. Ou seja, o universo para um item que seria de apenas só priorizar, que já é muita coisa, ele vai se tornar um diferencial, inclusive financeiro, para tomar decisão. E aqui eu coloco para vocês um modelo do que é o nosso entregável de gestão de demanda. Então, aqui a gente colocou um eixo X, um eixo Y, né? Aqui tem várias demandas,
E a partir dessa visão que está aqui, você tem o porquê que a gestão de demanda aparece lá em cima. E depois outras demandas que nós colocamos dentro desse quadrante. Essa visão é um exemplo. Por exemplo, podia ser mais simples, só de investimento versus redução de risco. Ou pode ser uma outra visão que o cliente possa estabelecer. Essa primeira visão aqui é o modelo que a gente dá, né? Várias organizações, e a gente pode falar isso com propriedade, não tem a mínima ideia de que visão que vai ter em relação à gestão de demanda, né? Mas a gente vai dando ali exemplos e modelos para que eles possam ter uma ideia de onde pode chegar e o que pode fazer, tá? Alguma pergunta até aqui? Posso continuar? Tranquilo, pode ir. Não sei se alguém tiver pergunta, ele levanta a mão aí e já. Quando alguém levanta a mão, eu interrompo. Manda ver. Joia. Então, como que nós podemos ajudar? Então, nós temos mecanismos de BSC para definir a visão estratégica da empresa. A gente faz um SWOT, que nós modificamos um pouco a questão de ameaça, oportunidade, pontos fortes, pontos fracos, para o que você tem na empresa que funciona bem, o que você tem na empresa que o mercado não tem, o que você não tem, o mercado tem, e o que você não tem e o mercado não tem. A gente faz um trabalho desse nas áreas de negócio, tá? E mais um formulário de gestão de demanda. Com esses 3 itens, com o trabalho desses 3 itens, a gente consegue começar a trabalhar, fazer um levantamento, né, e começar a montar uma visão a respeito da gestão de demanda. E aí, Tavares, se você quiser complementar um pouco mais a respeito do TIR e a respeito do mini-GUT que nós fazemos. Posso sim, Fábio, posso sim. No fundo, parabéns, Fábio. Tá Obrigado. Super. Até eu aqui estou aprendendo mais um pouco com você. Vai dar. Eu não sabia de tudo que você estava falando. Bom dia, pessoal. Prazer. Marco Tavares, acho que também alguns eu tive aí algumas vezes, né, Fábio? Me perdoem se eu eventualmente eu não lembrar, mas não, né? Mas um bom dia a todos. Acho que o ponto mais importante que posso complementar aqui para ficar um bate-papo, né, Fábio? Você falou, né? E não uma palestra, nenhum treinamento. A ausência de referências mata a liderança. Como que você lidera um processo onde as pessoas não têm referência de liderança? E eu não estou falando, Fábio, da liderança envolvendo a pessoa, o gerente, o diretor, o gerente de projeto, o presidente. Eu estou falando do referencial de liderança de por que esse negócio está aqui. Exatamente. E não subestimem o poder da ausência de liderança de referência dentro de uma empresa. O desgaste e a perda de energia das pessoas por falta disso consomem, em média, pasmem, 63% do tempo útil de funcionários de uma empresa. Pesquisas feitas recentes pelo MIT, nos últimos 20 anos, e cada vez mais a gente está poderoso com algumas ferramentas de medir isso, porque antigamente era muito intuitivo. Agora tem apontamento de horas, agora tem tarefas de desenvolvimento, agora tem mecanismos. Acreditem, da gente ter uma ideia, sim, do quanto se produz efetivamente dentro de uma corporação. E eu não estou falando que as pessoas não fazem nada. Muito pelo contrário, as pessoas estão estafadas, estão trabalhando muito, mas estão trabalhando muito sem referência. E muitas vezes, principalmente a tecnologia, nos últimos 10 anos principalmente, porque é a transformadora digital de qualquer negócio, ela vive um momento de toda essa turbulência, muitas vezes de desconforto do que fazer, do que priorizar, vai para dentro de autorização do sistema, compra um novo sistema, troca novo sistema, muda esse processo, remuda esse processo, e isso fica num elo de, pô, no final do dia, qual a entrega de valor? Então, o que o Fábio está querendo colocar é o pragmatismo proposto de indicadores que levem da estratégia operacional de forma objetiva, simples e não simplista, promove a referência.
Só o fato de eu ter uma referência de por que eu estou focando projetos de visão de cliente nessa empresa. Ah, porque o cliente é importante. Isso tá, mas como é que isso se desdobra? Como é que eu chego nessa decisão do que o cliente é importante? Quais os outcomes que eu estou falando? Por que este projeto é um projeto que se direciona para cliente, para interno, para isso, para aquilo? Então, o BSC dá essa harmonia. A gente tem bastante experiência, como o Fábio falou, em grandes empresas, que eu posso citar como Gerdau, como Parmalat, como Bung Alimentos, boards arrogantes, boards com pessoas extremamente conhecedoras, e quando a gente vai com a simplicidade, você percebe que há sim, às vezes, uma falta de harmonia. Gente, será que o nosso foco realmente é nesses projetos? Será que isso realmente vai trazer o resultado? Porque aí fica ali, né? Criando-se, né, Fábio? Digamos assim, filhos. O meu filho é mais bonito que o seu, meu filho fez medicina, o meu filho fez sei o quê, o meu foi pro ITA, e no final do dia, onde é que está a grande harmonia? E hoje não se constrói mais por egocentrismo. Eu preciso de ecossistemas funcionando. Podem perceber, não adianta ser egocêntrico, você não vai chegar a lugar nenhum. Pode até satisfazer o ego, né, Fábio? Meu projeto, meu isso, meu aquilo, mas em termos de ecossistema, de resultado, o marketing não está interagindo com a indústria, que não interage com logística, que não interage. Mas isso é por quê? Porque são pessoas que não estão imbuídas, às vezes, de um mesmo objetivo, de uma mesma prioridade. Então, enfim, para não estourar demais, Fábio, não estou dizendo que isso aqui é a solução de todos os problemas, nem uma varinha mágica. Mas é sim inovador. E aonde eu vou, né, Fábio? Eu não encontro referências concretas de por que isso está sendo feito nesse plano de médio prazo dentro da empresa. Pequenas, médias, grandes, não importa. E aí, isso aí a gente já atua, né? Já consegue demonstrar que só, né, Fábio, de essas prioridades estarem declaradas. Não estou dizendo que todo mundo concorda, mas são declaradas, Fábio. São discutidas. São pacificadas. E aí, isso sim atrai colaboradores, atrai parceiros, engaja pessoas, empodera pessoas, e na sequência disso tudo vem a mágica. Pessoas que estão afim, gente, mandam um foguete para a Lua. Pessoa que não está afim, velho, não abre uma porta. Isso é o que eu aprendi com 20 anos. Fábio. Obrigado. Obrigado, Tavares. E serve como um norteador, né? Um norte. Porque a gente tem percebido, e o Tavares citou, grandes empresas que a gente passou já com gestão de demanda e passa e está presente com gestão de demandas, é um norte, né? Para onde ir. Porque a gente percebe hoje, por exemplo, no agro, que é a nossa fortaleza, 3 grandes desafios: sucessão, fidelização, excelência operacional. Os 3 grandes desafios. E para esses 3 grandes desafios, eu já podia estabelecer que as demandas da empresa só vão ter prioridade se a gente estiver atendendo esses 3 grandes desafios. Na verdade, poderia ser assim. E fazer gestão de demanda em cima desses 3 grandes desafios. Estava ótimo já. Mas aí, eu estabeleço, mas como que eu vou pontuar para cada item desse? Como que eu vou entender se cada departamento, cada área da empresa está alinhada a cada item desse? E, na hora que eu for montar a minha demanda para pedir para virar projeto, quais são os campos, quais são as informações necessárias para eu montar essa demanda e tocar em frente? Né? Então, a gente percebe muito isso também nas organizações. E aí, quando a gente faz um trabalho direto nas áreas, para entender cada área, a gente começa a perceber algumas coisas que são desconexas em relação à estratégia, em relação ao pensamento. Né? Em relação a pensamento, é o seguinte: poxa, eu entreguei para o meu time uma baita ferramenta de CRM. E quem está lá utilizando no campo, ou quem está utilizando lá no dia a dia, nos pontos de venda, chega e reclama: cara, isso aqui é uma merda, não funciona. Meu tablet não funciona sempre, está sempre ruim, atualiza uma versão, nem vem a versão que eu posso usar no meu tablet, ou essa aplicação me dá uma visão 360 do meu cliente. E aí são 2 coisas conexas, porque quem entregou
pensa, poxa, é o melhor CRM do mundo. E quem está pilotando reclama, é uma meleca, não funciona. Né? E junto com tudo isso, eu penso lá na frente o seguinte, não, mas como eu fiz o CRM, eu estou de acordo com a estratégia da empresa com relação à fidelização. Equívoco, um equívoco danado. Então, quando a gente monta a nossa metodologia, nós levamos em consideração o business do negócio, capability de quem usa, capability de quem vai entregar. São informações extremamente importantes. E o de quem usa, e como vai utilizar e como vai pilotar essa informação, foi com que a gente precisou, e muito, de uma área que o Fabrício lidera a nossa empresa, que é de ITSM. Foi muito necessário. E dentro desse roteiro que o Tamaris estava comentando e o que nós fazemos, a gente usa sim o GUT, usamos sim o GUT para associar algumas informações com peso na demanda, GUT versus SWOT versus BSC versus taxa interna de retorno. Ok? Dessa forma, a gente consegue montar esse roteiro e entregar visões, mesmo visões de áreas que ainda não têm tanta maturidade, mas que mesmo assim, empresas que criaram comitês, que têm conselho, que têm centro de inovação tecnológica. A gente consegue entregar esse material, entregar essas visões para que aí transcorra e comecem a crescer com gestão de demanda. E, por um outro lado, hoje nós temos parceiros que estão nos procurando para replicar a gestão de demanda dentro dos seus clientes. Nós entendemos que diversos clientes com seus fornecedores têm uma relação muito forte, que nós chamamos de Trusted Advisor. Esses Trusted Advisor são quem as empresas vão abrir o coração e dizer o seguinte no final do dia: olha, vem aqui fazer gestão de demanda comigo, porque elas vão conseguir abrir o coração e você vai conseguir enxergar todas as demandas daquela empresa. Então, os parceiros estão nos procurando, a gente está repassando o conhecimento para esses parceiros, para replicar a gestão de demanda nos seus clientes e assim estabelecer uma relação mais forte ainda, né? Uma relação, sim, de Trusted Advisor, ok? Então, hoje a execução estratégica da gestão de demanda, ela parte de um entendimento, né, que é alinhamento com a direção da empresa, fazendo o BSC. A gente depois tem uma etapa 2 e 3, que é de priorização e validação, que envolve o SWOT e um pedacinho do GUT mais o formulário de demanda, tá? E no final a gente tem os diversos entregáveis, tá? Hoje, a área liderada pelo Juliano, que faz desenvolvimento da ferramenta, a gente tem ali as visões que nós mostramos da matriz 1, 2 e 3. Mas dá para fazer visões distintas? Sim. Dá para eu fazer gestão de demanda só, né, de algumas áreas? Dá. Dá para fazer da organização inteira? Também dá. Então, hoje nós temos um cliente que está priorizando demanda dentro da nossa ferramenta. A soma total das demandas que ainda não viraram projetos, que sim vão servir para tomar decisão, em torno de 150 milhões de reais dentro da nossa ferramenta. As pessoas jogaram as suas demandas numa expectativa de custo, um valor total de 150 milhões de reais em um único cliente, tá? Para priorizar as suas demandas. Pessoal, então, basicamente seria isso. Obrigado aí, eu acho que não deu para tomar 1 hora, a gente fez até um tempo mais rápido. Aí fico à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito do assunto aí de gestão de demanda. Maravilha aí. Pessoal, se quiser fazer perguntas aí, pode levantar a mão aí. Mas daí, assim, levanta a mão e já vai conversando aqui, certo? Bom, Fábio, parabéns pela apresentação, né? Eu, assim, não sei se tu deve ter acompanhado aí no nosso ecossistema aí regionalmente, né? Tem tem um link, o Sul Valley teve ali um evento, né, que participou, assim. Eu não sei se vocês chegaram a usar a tua solução, assim, como para poder fazer alguma seleção de projeto, demanda, ou nenhuma empresa usou ainda? Não, a Assim, gente tem daqui empresas... da região Daqui da região mais próximo de vocês, a gente tem como cliente Coamo e tem como cliente Bela Agrícola.
Aham. É o que nós temos mais próximo aqui da região. Ah, tá. Porque, assim, eu percebo, assim, que a gente fala assim, eu fui participar no evento do Link Iguaçu Vale como solucionador, né? E tem, Aham, assim, várias, a gente percebe, assim, que tem várias demandas lá deles, né? Das sim, empresas que realmente muitas delas não precisam, assim, elas mesmas não conseguem com a equipe interna desenvolver ou precisam realmente de um fornecedor, né? E, e para as empresas, digo assim, os empresários que atendem essas demandas, para muitas empresas elas ainda não são demandas com viabilidade econômica para poder executar um projeto, para poder desenvolver a solução para entregar para o cliente, para essas empresas, certo? certo. Então, assim, a gente teve assim, com algumas conversas assim, com alguns empresários, né? Pode ser que talvez vai ter gente lá que vai encontrar lá, vai criar uma aplicação ou já tem alguma coisa pré-pronta, né? E vai apresentar uma proposta que Aham, seja viável, que case lá com a necessidade da população. Eu acredito que essa sua solução aí, assim, seria muito boa para poder dar além de priorizar, né? Porque muitas vezes a gente percebe assim que são as pessoas que dão importância à demanda delas, à ideia delas, né? Certo? Das exatamente. empresas, e não é necessariamente o quanto mais a empresa ganha, né? Que daí, assim, Sim, quanto mais, digo assim, a corporação vai ganhar com aquele projeto, mais ela consegue investir e alguém desenvolver uma solução que seja para ele economicamente viável criar um produto, né? Para aquilo. sim. O Nilmar, então, até para depois a gente passar para as pessoas aí, mas vou responder a tua pergunta, o teu comentário. Várias incubadoras no Brasil já nos procuraram com relação à gestão de demanda. Por quê? Cara, incubar por quê? Só para incubar? Não. Startup, vai surgir startup para quê? Ah, achei um negócio muito legal aqui, que é IoT para análise de solo e piriri pororó. Mas quem vai consumir, quem vai pagar? Ah, não, a gente montou um modelinho aqui de negócio onde a gente vai fazer a cooperativa pagar. A cooperativa vai pagar? Quem vai pagar? Para que fazer essa análise de solo? O que eu vou ganhar? Né? Eu vou fidelizar mais, fidelizar menos? Ou seja, inovar para quem e para quê? Então, várias incubadoras no Brasil já nos procuraram para utilizar a tecnologia, a metodologia de gestão de demanda. Porque eu vou incubar algo que realmente vai ter aderência no mercado, aderência a algum local. Senão não adianta incubar por incubar. Né? Não é porque eu levantei hoje de manhã e tive uma ideia maravilhosa que isso vai dar certo. Cara, equivocado. Equívoco. Equivocado. Entendeu? E posso complementar um ponto aí, Fábio, antes de a Claro, gente responder as perguntas, que parece que, de novo, né? Eu estou tentando só complementar sempre, tá, Fábio? A gente não exatamente. Vamos tropeça lá. nas pequenas pedras, né? A Uhum. gente só tropeça nas pedronas grandes. E sem uma forma mais pragmática, do jeito que essa... Tavares ficou no mudo, hein? Opa. Caiu aí. Oi, Oi, voltou? voltou, Voltou? voltou, Tá. voltou. Então, mas do jeito que tem essa avalanche de variáveis, olha aí, você falou 15 variáveis em 30 segundos. É humanamente impossível concatenar isso sem um apoio ferramental. É isso que a gente precisa ser humilde. A intuição não é mais possível, é muita variável, é variável de solo, ou é variável de indústria, ou é variável de mercado, ou é variável de demanda de dólar, ou é variável de guerra na Rússia, ou é variável Política. de política, Lula, gente, não é mais possível você ter um nível de coordenação do que onde você vai botar teu dinheiro, onde estão as prioridades, tempo das pessoas. Acha um desenvolvedor bom hoje? Me diga onde tem um contrato amanhã, Fábio. Exatamente. Não tem recurso humano disponível, bom, tem que treinar. Treinar no quê, Fábio? Em que tecnologia eu treino as pessoas? Treinar em Boa pergunta. matemática? Boa Boa pergunta. pergunta. Então, gente, de novo, eu não quero complicar, eu quero dizer assim, às vezes, não é uma grande empresa, é uma média empresa. Contratar 2 caras pode significar toda a capacidade de investimento daquela empresa. No que Exatamente. aqueles 2 caras vão treinar, pode significar mais outro nível de investimento. Então, é muito sério, né, Fábio, o que a gente está falando, porque trata-se, às vezes, de poucos recursos, de tempo, de pessoas e de dinheiro. E mesmo quando é muito, também. Então, é só uma questão de você falar, pô, por que uma incuba? Porque assim, a gente vai na empolgação, vamos fazer, vamos lá onde, né, cara pálida?
Vamos lá, aonde? Com quem? Com quantos? Então, eu não vejo mais espaço para crescer num mercado que está muito dinâmico, é muito só depender da sorte, eu acho que infelizmente, acho que e da intuição de um grande Muito gênio. risco. Muito risco. É isso, tá bom? Gente, eu vi lá o Renato e o Ademir levantaram a mão. Acho que foi o Renato que levantou primeiro. Isso, Renato. Pode ir, Renato, aí. Abre o microfone Bom aí. dia a todos. Bom dia. Cheguei um pouquinho atrasado, mas gostei bastante do que tu falou, Fábio. Principalmente essa gestão, que tu falou por último aí, gestão de demanda, tá? E o inovar para quem e por que inovar, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu estou na diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação e o meu papel aqui é pensar o futuro, tá? Da Prefeitura de Toledo, como pensar o presente. Cara, isso foi pensado 10 anos atrás, né? 5 anos atrás. E eu tenho, aí quando a gente pensa em gestão, e pela minha experiência como diretor de campus de uma universidade também, você vê muitas vezes nas empresas trabalhando com todas essas ferramentas aí, BSG, GUT, SWOT e tudo mais. Ok, chegamos nestas prioridades, fazer um ranqueamento, fazer um Pareto, fazemos o que quer que seja lá, tá? A pergunta de prova é a seguinte: como trabalhar a cultura para focar no que foi definido por esta ferramenta? Eu sei que talvez não seja muito da tua praia, a praia no sentido de intervenção tua, da tua empresa, né? Mas isso é um ponto que essas ferramentas são antigas, né? E por que elas não deslancham nas empresas? Eu vivenciei isso durante 26 anos discutindo isso, e quando você ia começar a fazer, aparecia outra ideia, um outro direcionamento, e aí você só tem 14 horas por dia de trabalho, às vezes 16, e não dá conta de fechar tudo, né? E aquela história da equipe também que havia falado. Isso aí. Como é que a gente racionaliza essa questão que cada vez está mais intensa? Boa. Joia. Boa. O Renato Tavares vai responder para você que nós estamos numa empreitada boa, colhendo os bons frutos em cima do que você está falando, tá? Pode ir lá, Tavares. Opa. Renato, obrigado. Excelente pergunta, cara. Porque vira e mexe é uma das coisas que eu tenho mais sofrido quando a gente começou a desenvolver essa ferramenta, tá? Então, por isso que eu estou falando, não é 2 meses, não é 2 anos, são 20 anos que eu trabalho com isso, tá? Não da mesma forma que 20 anos atrás, tá, Renato? Todo dia é um tombo, cara. Todo dia é uma rasteira, tá? Então, sendo bem transparente, o Fábio sabe como é que eu penso, como é que eu converso. Prosa é direta aqui. É um tombo por dia, Renato. Como que eu fui me ficando mais resiliente no método? Eu descobri que existem ferramentas, sim, SWOT, BSC, mas elas não estavam sendo combinadas, centradas nas pessoas. Então, eu tinha o Ágil, eu tinha o DevOps, eu tenho Teoria U, eu tenho Squads, eu tenho tudo isso, mas isso estava tudo descentralizado, Renato. Então, eu comecei a tentar identificar mecanismos de conectar tudo isso. O que está sendo feito lá naquele squad está interligado com esse SWOT? Como que eu conecto pessoas, não métodos? Os métodos, eu já disse, é relativamente simples. Eu pego o SWOT, ligo um dedo de dobro. Não tem segredo, gente. Tem mais de 30 anos que eu uso de ferramenta com um pouco de modernização, Renato. Não tem segredo. Eu indico para você dar uma lida na Teoria U. Tá? Isso aqui me ajudou muito, cara. Não é a solução, tá? Depois eu posso mandar, o Fábio pode mandar, é do Otto Schmar, é um alemão, tá? Que há 30 anos fez um trabalho e agora se consolidou. É do MIT, tá, gente? É do nosso segmento, envolve tecnologia. E foi onde eu consegui ajuda para conectar pessoas a essas metodologias. É isso que eu posso te responder para não ficar muito pesado, muito cansativo para todo mundo, tá, Renato? Fico à disposição para conversar, mas sim, você precisa de uma estratégia, de uma ciência para ligar pessoas a essas metodologias, senão é um tombo por dia. Sendo bem transparente. Obrigado. Eu levei 26 anos de tombo todo dia, quase.
Por isso Então, da agonia. Tamo junto, né? Bom, e só para complementar aí, até passar a palavra a pergunta para o Ademir. Renato, e o que a gente muito focou na ferramenta foi transparência e rastreabilidade, sabe? Então, quando a gente tem transparência nessas tomadas de decisões e tem a rastreabilidade de por que surgiu aquela demanda, por que ela foi priorizada e por que ela foi estar lá numa linha, numa esteira de desenvolvimento, independente se é de TI, se é de logística, de marketing que for, né? Juntando o que o Tavares falou de ligar as pessoas, no final do dia a gente começou a acompanhar a demanda do seu início, do seu meio e na entrega para quem vai consumir, né? Isso foi um fator de sucesso também para nós. O dia a dia, o tombo é o que o Tavares falou. E mesmo assim depende muito dos times, depende da orquestração que você faz com os times, e tem muita moda que vem para o mercado, muita palavra bonita que vem para o mercado, muitas 3 letras que vem para o mercado, e a gente fica algumas vezes seduzidos a isso e não leva em consideração o fato. O fato é entregar aquilo que eu me comprometi para quem pediu, para no final do período crescer os dígitos que a empresa pensa ou imagina, ou o nível de entendimento que a empresa pensa ou imagina. Beleza? Depois eu compartilho o livro que o Tavares falou. Ademir, meu amigo, meu irmão, bom dia. Tá no mudo. Bom dia, Fábio. Bom dia, amigos. Bom dia. Prazer estar ouvindo vocês aqui. Maravilha. Nossa. Eu não conheci o Tavares, belas interações do Tavares aí, mas eu queria dizer ao grupo que está presente aqui que eu já conheço o Fábio de longa data, é um grande amigo, um excelente profissional, né? E essa empresa dele é muito boa. Eu sou presidente da Ação Empresarial aqui de Medianeira, participamos do Conselho de Desenvolvimento aqui de Medianeira também, que pensamos o futuro, e como o rapaz de Toledo comentou, né? Uhum. É importante ferramentas desse tipo a gente para poder nos ajudar. Mas eu queria mais parabenizar o Iguaçu Valley por trazer essa excelente palestra do Fábio, né? Para nos brindar com esse conhecimento todo. Então, parabéns, Fábio, foi um prazer. Obrigado. Todo nosso. Nossa, muito importante estar vendo você aí. Pessoa que tem uma experiência. O pessoal fala rapidinho do Ademir. O Ademir veio para cá matando onça lá uns 20, 30 anos atrás. Veio lá de Maringá, veio aqui para Medianeira, né? 40 anos atrás. 40 anos atrás, aí eu não era nem nascido ainda, nem o Juliano, nem o Fabrício, o Tavares sim, mas e veio para cá, né, inovando em tecnologia na LAR, aí depois com toda essa vasta experiência em comitê de tecnologia para tomar decisão, inovação, cara, é muito bom estar aí falando com vocês e para vocês. Maravilha, então. O Marco Tavares, né, ele tinha levantado a mão agora, não sei se ele vai querer falar alguma coisa. É que ele gosta de ficar com a mão levantada, é para você... Aí, arrumou lá. Desculpa, já baixei, desculpa. Eu não entendo muito de tecnologia, desculpa. Tá bom. Conta outra. Beleza. Maravilha, então. Assim, pessoal, já faltam ainda 10 minutinhos ainda. Se tiver mais alguma pergunta a mais aí, alguma dúvida, né? Pode ficar à vontade. Deixa eu, aproveitando então, já que é uma das grandes situações que eu estou experienciando agora, recente, na Prefeitura de Toledo, tá? Tu tem visto isso ser usado, essa gestão de demanda, em serviço público? Sim, Renato, porque a gestão da demanda ela é só um caminho metodológico. A origem e o fim é extremamente dinâmico. Manufatura, varejo, indústria de transformação, mineração, ok? Ou mesmo prestação de serviços, tá? Então, na verdade, bons conhecedores da origem da demanda, tá? Não dá para fazer uma boa gestão de demanda sem uma origem boa, concorda? Não? Tipo, as pessoas têm que saber o que querem, por que querem, né? A gente extrai isso, concorda? Então, sim, serviços públicos. Eu lembro que na IBM, né, Fábio? Eu até cheguei a dar uma palestra num TED sobre isso, quando a gente começou a fomentar cidades inteligentes, smart cities. Não sei se alguém acompanhou essas campanhas da IBM no globo todo. No Brasil foi meio tímido. E era pura prestação de serviço.
todo o mapeamento era pura. Então, desde, por exemplo, melhores controles de UPAs, que eu fiz aqui em Curitiba junto com o ICI, eu tive alguns brainstorms poderosos ali com a parte da Celepar, envolvendo a parte de processamento de dados da facilidade do Detran, diminuição de burocracia do Detran. Então, ou seja, podem ser, sim, eu até fico orgulhoso, né, Fábio, de ver o nosso ferramental público buscando ser mais ágil e mais assertivo, né? Então, sim, respondendo bem objetivamente, o que importa na gestão de demanda é a qualidade da origem, né, Fábio? Quem entende do assunto está participando. Quem manja, quem sabe o que precisa ser feito, tem que estar participando. Senão a gente direciona, faz todo sentido, direciona para uma coisa completamente equivocada, né? Agora, o moedor de carne vai moer igual, tá? Vai moer igual e vai entregar a mesma visão de priorização e de engajamento, envolvendo recursos, empenhos, etc, etc. Tá bom? O Renato, complementando aí, que eu sou bem mais novo que o Tavares, eu tenho idade para ser filho dele, mas nós temos bastante experiência. Nós fizemos um trabalho com produtores de suínos ali da região de Chapecó, onde foi associado a solução de gestão de demandas versus produção de suínos e versus tecnologias envolvidas, versus questões sanitárias, versus questões de abatedor e assim por diante. Onde eu quero chegar? Então, foi feito um framework baseado em gestão de demanda, com peso de SWOT e com peso de BSC, da seguinte forma: georreferenciamento das granjas de suínos da região de Chapecó, referenciando cada uma, em que cada momento elas estão, em que ponto que teria que estar passando o caminhão para recolher, ou seja, o fomento, né, a área de fomento dos abatedouros versus produtores dependentes, independentes, e onde eles estão. Produção, vacinas, endemias. Então, isso tudo foi levado em consideração para, no final do dia, verificar quais soluções seriam desenvolvidas e inclusive, apoiadas pelo município de Chapecó, né, para esses produtores, para esses abatedores e assim por diante. Entendeu? Então, isso foi feito. Então, eles montaram um framework e colocaram lá qual é o peso que o município vai ter em cima dessas ações, o que vai ajudar o município, né? Em relação a tudo isso, o município sabe o quanto está sendo arrecadado, o quanto o nosso fiscal realmente produtor está sendo investido naquele momento. E outra coisa que também surgiu, que nós também apoiamos em relação à gestão de demanda, que é um negócio super sério para o agro hoje, é o seguinte: no seu município, áreas de produção que estão dentro de área de preservação permanente existe? Tem produtor plantando soja em área de preservação permanente? E o impacto do seu negócio? Que tipo de projetos eu posso fazer com relação ao município que estão em conformidade com a política ambiental? Em áreas indígenas, eu estou plantando soja ou eu tenho pecuária em áreas indígenas, o quão eu vou investir em tecnologias ou apoiar tecnologias que vão me dar essa resposta para o seu município que está em conformidade com questões ambientais e sanitárias. Então, nós temos projetos, a gestão de demanda chega, inclusive, nesse ponto. E aí vem ao encontro que o Tavares falou, que é a origem, né? Qual é a origem do que você quer colocar em relação à sua estratégia? Se é uma estratégia ambiental, uma estratégia sanitária, uma estratégia de arrecadação, uma estratégia de impulso à inovação, aí vai do que você está imaginando. Você me permite só fazer uma outra demanda, talvez, aí, tá? Dentro dessa ferramenta. Eu vou usar o termo ferramenta no sentido amplo da coisa, né? Claro. Como é que está a questão de ESG, tá? Dentro dessa ferramenta? Mas antes, deixa eu fazer um pequeno comentário, né? O grande problema é quando não se sabe para onde quer ir. Exatamente. E isso é o que mata, tá? E é uma das coisas bem complexas até de se definir, né? E isso é um drama, e eu não sei se existe uma solução para isso, tá? Porque, principalmente no serviço público, é muito dinâmica a coisa, né? Cada 4 anos muda tudo. Então, aí eu vejo o papel dos conselhos, do próprio SRI, do POD, tá?
para dar essas ancoragens para onde que nós vamos, e aí essa questão de pensar o futuro mesmo, né? Mas uma das demandas que eu tenho percebido aí com relação a ESG, eu não sei se apareceu ou não já na apresentação, é a cobrança, principalmente para a exportação dos produtos que tenham... nós temos aqui, Toledo, um plantel só de suínos de 1,2 milhões de animais, tá? Devem ser abatidos hoje 14 mil animais por dia, só de suínos. A aves deve estar próximo de 1 milhão, eu não tenho os números últimos, né? Mas, então, nós temos uma grande produção. Isso tudo, em sua grande maioria, vai exportado, tá? Então, nós somos importadores de milho, soja e tudo mais. E uma das questões que estão nos cobrando, começou a aparecer de forma mais intensa, inclusive com a Embrapa, que é nossa parceira aqui em Toledo, é a questão do ESG. O que vocês têm de informação sobre isso dentro dessa ferramenta aí? Vamos lá, Renato. O ESG, ele é como outros impulsionadores da priorização, uma entrada de variável de peso, tá? O Balance Scorecard, na sua essência, tá? Ele é dinâmico. A única coisa que nós promovemos uma certa disciplina é que se respeite dimensionamentos dentro do BSC, Renato, senão vira uma macarronada, uma pasta que o macarrão gruda com... Cara, fica aí indigerível, ok? Então, sim, tem que haver uma disciplina metodológica, e o ESG, sem menosprezar o ESG, com a experiência, né, Fábio, que eu tenho, ele é mais um item que é hoje, que amanhã será um outro. Exatamente. Então, assim, eu não me preocupo com as exigências, eu não me preocupo com as variáveis a serem exigidas, Renato. Eu me preocupo em da onde elas surgiram e qual o impacto delas naquilo que eu vou fazer. Isso é que a gente tem que construir, tá? Então, por exemplo, eu estou falando mais da questão de environment, como o Fábio falou, por exemplo, de controle de dejetos desses suínos aí. O tratamento desses dejetos desse suíno passa a ser um componente importante dentro do teu E. Então, a gente vai ver quais projetos nós estamos falando, por exemplo, de usina de uso do dejeto para energia elétrica. Eu tive já numa palestra com a Embrapa ali, né, Fábio? Eu acho que era a Gisele, não sei nem se o Renato conhece, fui convidado para falar um pouco sobre isso, sobre o deparo dessas coisas. Então, eu estou falando de um projeto de IoT, Fábio, de monitoramento de embarque de suíno. Exatamente. Para tal coisa. Então, assim, esses enormes mundos de tecnologia que a gente está falando se ligam ao E, ótimo. Como eles se ligaram? De forma pragmática, e aí sim você tem uma relação direta com, no caso do governance, esse tratamento, por exemplo, de itens, principalmente, né, Fábio, de credibilidade. Exatamente. Gente, o governance é credibilidade, o governance é credibilidade, né? Isso aí. Basicamente é isso. E o social é como tudo isso realmente não está trazendo só margem para o grande, né? O grande, e eu estou usando os integrados, né, Fábio? Como gato, né? Como dependentes de mim. Será que eles são realmente? Então, o social vem um pouco disso, de como tudo isso está sendo cuidado. Então, sim, a ferramenta ela é capaz, mas assim, Renato, quero ser bem transparente, né, Fábio? É muito importante que as pessoas que participam da discussão de gestão de demanda sejam as verdadeiras owners. Exatamente. Nós não somos os especialistas para dar direcionamento. Nós somos especialistas para ajudar a colher os direcionamentos, certo, Fábio? Quem nos dera saber tanto assim, né? E Renato, e somando o que o Tavares está falando, tem outro item que é importantíssimo. Cara, ciclo de demandas. Ciclo de demanda de 4 anos é muito longo. A gente hoje tem trabalhado no agro com um ciclo de demanda de 6 meses. Exatamente como um safra. Exatamente como um safra. Ciclos de demanda de 6 meses. Não que uma demanda só pode durar 6 meses. Não. A cada 6 meses, nós vamos na ferramenta e vamos verificar as priorizações se batem com 6 meses atrás. E isso automaticamente vai influenciando a priorização das demandas que são cadastradas ali. Entendeu? Cada 6 meses. Não dá para eu estabelecer ciclos com um tempo maior. A gente fez isso no agro. Se de repente você pode falar para mim o seguinte, bom, então na manufatura, se eu pegar a manufatura de calçados, com certeza eu vou de repente pensar num ciclo um pouquinho menor.
Ah, é? Por quê? Ciclo de estação, claro. Eu trabalho com estações, não é verdade? Onde nós queremos chegar qual é o ciclo de demanda ideal, então, para uma área pública? É o que o time faz quando a gente começa a fazer o trabalho aqui atrás de levantamento. Opa. Quando a gente vai lá fazer esse roteiro, essa visão do levantamento, a gente vai chegar e vamos definir juntos, com os owners de cada uma dessas demandas. E depois disso, acompanhando o começo, meio e fim de cada demanda. É um trabalho cíclico que não é feito em 2, 3 meses. Leva mais tempo, mas dá retorno. Há entrega e há satisfação de quem vai consumir a entrega. Perfeito. Agradeço, Marcos e Fábio, aí pelo nível cognitivo e pela maturidade dos dois. Fico muito feliz de ouvi-los. A teoria U já está no Kindle, então agora é só aí, varar legal. a madrugada lendo. Tá? Opa! Agradecer ao Nilmar também. E eu gostaria, se o Nilmar me permite aí, tá? Sim, pô. Já de antemão, eu vou sugerir vocês, depois eu peço para o Neymar os contatos, tá? Por evento chamado Inova Meet, que nós temos aqui em Toledo, para trabalhar esse tema que eu achei que casa bem com uma dor ou agonia que eu tinha, né? Dessa confusão de inovação que nós temos. E ela deve ser associada à demanda com toda certeza. Então, agradeço aí, se me permite, depois entro em contato com vocês aí, tá bom? Claro. Bom, pessoal, nós agradecemos aí o carinho, a atenção de todos vocês, agradeço ao Renato aí pela interação com a gente e a todo mundo que participou. A gente fica muito agradecido. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um sonho, né, de 2 pessoas. Hoje nós temos outros sonhadores que estão nos acompanhando, no caso, que estão presentes com a gente, que é o Juliano e o Fabrício, pessoas que também estão acompanhando, pessoas que nos apoiaram, como é o caso do Ademir, que sempre incentivou muito a gente. Então, nós agradecemos aí por esse carinho e essa atenção de vocês, né? E estamos à disposição, tá, Renato? O Nilmar tem nossos contatos, a gente vai compartilhar aí também com vocês, e pode chamar. Eu estou em Cascavel, o Tavares está em Curitiba, mas nós estamos rodando sempre o Paraná. O Tavares está semanalmente em Campo Mourão, o Fabrício está ali em Maringá, nós temos o Carlos que está em Coronel Procópio, tem mais um time que está ali em Londrina, mais o Juliano que também está aqui em Cascavel comigo. A gente está aí na região para atender, né, falar e compartilhar um pouco mais do que nós sabemos e também receber informações de vocês. Tavares, quer complementar aí? Não, Fábio, eu estou satisfeito também, me coloco sempre à disposição, muito carinho aí pelo desenvolvimento do Estado, né? Eu não estou sendo hipócrita, eu realmente tenho uma paixão muito aí por essa questão social. Acho que a gente precisa mudar um pouco a matriz, né? Senão daqui a pouco só tem poucos ricos e bilhões de pobres, né, Fábio? Então a gente também tem que fazer com que as coisas se desenvolvam e contem comigo de coração mesmo. Esse é um tema, Fábio, que o setor público me atrai, eu tenho muita dedicação para isso, tá bom? Joia. Bom, assim, para concluir aí, assim, redes sociais aí da empresa, site, endereço, quiser passar aí, o pessoal que vai ficar na gravação também, a gente pode colocar depois no comentário do vídeo lá. Eu vou colocar lá depois, cara, porque nós temos nossa rede social, eu até levar uma bronca agora da nossa assessoria de marketing aí. Nós temos o Instagram, temos o Facebook, depois eu passo para vocês que é smartdemand.com.br. Nós estamos lá, sigam a gente, tem sempre coisas interessantes que a gente está colocando. Certo. E foi mal, não coloquei aqui, antes de eu ter colocado. não, mas tudo bem. Smart Demand no Instagram, no Facebook, em quais redes sociais está esse nome, assim? LinkedIn, e no LinkedIn também. LinkedIn também. E o site.com.br, é isso? Isso aí. Tá, telefone da empresa. É mais fácil falar com a gente pelas redes sociais do que pelo telefone, né, Tamares? Sim, então tá. Beleza, é mais fácil. Então. Você perguntar para mim o telefone da empresa, viu? Que vem? Ô, Tamares, qual que é o telefone da empresa? Eu acho que é seu celular.
Outro. Então, tá bom. Falou. Beleza, então. Tchau, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado. Bom dia. Até Obrigado. a Valeu, próxima semana, parabéns. então. Tchau. Parabéns. Obrigado. Um abraço. Até mais. Um abraço.